Dando sequência às nossas análises a respeito da Revolução Francesa, cabe colocar que a França está vivendo uma série de conflitos contra outras nações europeias que ainda viviam sob a égide do Ancien Regime, como a Prússia, como a Áustria, e até liderados esses países pela Inglaterra, que tinha claros interesses econômicos em destruir aquela República Francesa que nascia, né? E isso principalmente a partir da prisão de Luís XVI e depois da posterior execução dele em 1793. Pois bem, essa República Francesa, no primeiro momento, ela vai ter como liderança, como grupo que vai direcionar a política social e a política econômica, a política como um todo na República Francesa, é a Gironda, o grupo dos girondinos, que de alguma forma representavam uma espécie de freio aos ideais revolucionários. Os girondinos se estabelecem no poder na República, mas eles não aprofundam os ideais revolucionários. Eles não levam adiante o projeto revolucionário. Que projeto é esse? Da participação efetiva do povo francês nas coisas públicas, da participação efetiva do grosso da população, né, ali na ordem das coisas, uma espécie de democracia mais participativa ali. E a Gironda fez exatamente o seu contrário. Além disso, com esses conflitos, né, entre a França e outras nações europeias, vai haver um desgaste político muito grande desse grupo dos girondinos, uma insatisfação popular com eles. Eles não estão dando conta, né, de levar a revolução adiante. Eles não estão sendo competentes para conter, né, esses ataques estrangeiros. E isso vai dando força ao grupo jacobinista, né? E esse grupo jacobinista vai então ter o poder no seu colo. E para se manter no poder, os jacobinos precisam de quem? Do grosso da população. E daí vão se unir os Cordeliers. E no caso de Paris, aos Sans-Culottes. Ou seja, então esses conflitos da França com outros países no estrangeiro, esse não interesse girondino em aprofundar os ideais revolucionários, dando participação popular nas questões políticas, vão tirar o poder das mãos da Gironda e vão colocar o poder nas mãos dos jacobinos. E para que os jacobinos se estabeleçam no poder, ele precisa necessariamente do apoio da maioria. E a maioria está onde? Está nos Cordeliers, está no grupo dos Sans-Culottes, né? E aí as lideranças que vão emergir de um grupo e de outro, no caso do jacobinismo, Maximilien de Robespierre, e no caso dos Sans-Culottes, Danton. Então é essa união que vai estabelecer a diretriz jacobina na liderança da República Francesa. E a ascensão dessas duas lideranças, Danton dando a sustentação pela base popular, e Robespierre na Assembleia. Mas aí entra alguns condicionantes importantes. A questão do sujeito histórico, ou seja, do sujeito que ele age e até tem o poder de mudar os rumos da história. O sujeito como força ativa, né? E Robespierre é um desses elementos. Como tivemos outros, não muitos, mas nós temos uma série de sujeitos históricos que de alguma forma vão determinar alguns caminhos que a história vai seguindo. E no caso da Revolução Francesa,
a ascensão de Maximilien de Robespierre como liderança política, como liderança desse momento, onde o jacobinismo começa a dar o rumo à Revolução Francesa, então a sua figura vai acabar se impondo nesse momento e vai acabar direcionando a revolução para onde ele quer, que é a questão do radicalismo total. Robespierre é marcado em termos de personalidade, de uma integridade tal que beira o moralismo puro e simples. Uma das decisões polêmicas que Robespierre vai tomar é exatamente a partir do momento que os jacobinos tomam poder, Robespierre torna lei a questão da existência divina. Ou seja, para a revolução, Deus existe, como se fosse necessário fazer esse tipo de colocação em termos de lei, mostrando a questão do moralismo dele. Ao mesmo tempo em que Robespierre tinha esse moralismo extremado, esse radicalismo, né, em termos de comportamento, ele vai também apresentar na sua personalidade uma insegurança tal que qualquer pessoa em torno dele, inclusive seus próprios amigos, pessoas próximas que ali caminharam com ele para colocar os jacobinos no poder, vão começar a se tornar ameaças à revolução. Porque Robespierre, de alguma forma, centralizou as coisas na sua pessoa, centralizou as coisas no seu modo de ver a política, modo de ver a sociedade francesa. Daí ele vai criar os comitês, o Comitê de Salvação Pública, que é uma espécie de poder executivo dentro da República Francesa. Ele vai criar comitês que vão se encarregar de julgar crimes cometidos contra a Revolução. E isso vai entrar num processo tal de paranoia mesmo, que aproximadamente 40 mil pessoas julgadas, entendidas como opositoras ao regime, opositoras à Revolução, serão mortas pela guilhotina. Ou seja, um ideário político que se presume para libertar o homem, para trazer liberdade, fraternidade e igualdade jurídica, isonomia. Agora, igualdade econômica, em nenhum momento a Revolução Francesa vai tratar de igualdade econômica, até pelo caráter burguês da Revolução Francesa. Nós só vamos encontrar igualdade econômica em termos de uma revolução socialista lá na Rússia, no início do século XX. Então, uma revolução que tem por caráter esses ideais, quando cai no colo do jacobinismo e cai necessariamente no colo de uma figura ímpar como Maximilien de Robespierre, a revolução acaba tomando rumos surpreendentes, rumos de um autoritarismo sem tamanho, e então a França vive um período do mais completo terror.